vamos conversar com a cientista política, antropóloga, especialista em segurança pública da Universidade Federal Fluminense, Jaqueline Muniz. Bom dia, Jaqueline. Bom dia para você e para todos e, claro, cuidem-se. Temos uma pandemia e precisamos estar vivos, cuidando de quem a gente gosta. Sem dúvida, Jaqueline. Na sua última participação aqui no Jornal Brasil Atual, você falou a respeito da narrativa que o presidente Jair Bolsonaro tenta impor, né, na figura próxima de um líder de clã, com a sua retórica antissistema. Eu queria saber se essa narrativa acaba ficando um pouco abalada, já que, com a saída do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, o bolsonarismo, de uma forma, perde ali um daqueles que seriam seus sustentáculos do ponto de vista, nem digo moral, mas digo do sentido moralismo mesmo. Muda essa narrativa, ela tem que ser readaptada? Olha, a princípio não. A tática do Bolsonaro continua sendo a mesma de sua narrativa. Ele dobra a aposta. Ele está falando para os 30% que ele segue tendo. Né? Tem que lembrar que a presidente Dilma, quando ficou exposta a um complô do impeachment, né, que em verdade foi um golpe político, ela estava com uma popularidade de 10% construída no desgaste, né, da impossibilidade de exercer governo. Então, ao contrário, né, muito ao contrário, né, nesse momento, de um lado, vamos pensar a seguinte coisa. Eu queria primeiro chamar a atenção dos nossos ouvintes para alguns aspectos que às vezes a gente perde de vista em relação, por exemplo, à questão da Polícia Federal e do Ministro da Justiça. De Sarney para cá, nós tivemos 31 ministros da Justiça e apenas 16 chefes da Polícia Federal. É dizer, se um ministro da Justiça quer se manter no cargo, ele não pode fazer marola, ele tem que ser uma espécie de promoter, de coach, de animador de auditório da chefia da Polícia Federal. Então, quem manda na Polícia Federal, desde que entramos na redemocratização, é ela mesma, correto? O Moro, a permanência do Moro ali, no Ministério da Justiça, sem uma política explicitamente conservadora, já que ele foi eleito para fazer o Bolsonaro foi eleito para fazer uma política conservadora, de direita, não é isso? Sem a permanência dele no cargo, correto? Sem, né, a ida, o horizonte do STF era um desgaste, um desgaste substantivo de seu capital político. O Moro teve dois grandes feitos no Ministério da Justiça. O primeiro, né, a construção oportunista de sua posse. Né, e o segundo, a construção oportunista de sua saída, de desembarcar do barco. Né, por quê? Porque a direita precisa de um candidato com papel de bala envernizado para chegar nas próximas eleições. Muitos magistrados foram cotados no passado e desidrataram no exercício do governo. Né? Então, ele fica sem função, porque, na verdade, ele é um porta-voz de operações policiais da PF. As mensagens dele no Twitter prendemos mais um. Ora, gerir a Polícia Federal, né, governar e ter uma política de segurança e de justiça não corresponde a ficar publicizando o saldo operacional. Esse é o primeiro ponto. Então, ele estava ali, né, sem fazer marola, né, para garantir o seu capital e estava sem o que fazer. Na prática, ele tinha que sair diante da tensão e do desgaste a que ele estava exposto, né, num governo que tem perdido também popularidade. Então, na verdade, né, a saída do Moro foi uma saída tão apoteótica quanto a sua entrada. O custo de permanecer ali, como pau mandado, é alto. Essa é a primeira coisa. Independente, né, dos enrolos que envolve presidente, família do presidente e medos e receios diante das investigações da Polícia Federal. Gostaria de lembrar que durante o governo Bolsonaro teve uma redução substantiva das operações policiais. Faz tempo que a presidência da República anda secando a PF de maneira indireta. Não precisa fazer uma ingerência mudando chefia, basta fechar a torneira, né? Basta você, né, limitar os recursos. E com isso você limita a capacidade operacional, a capacidade de ação da polícia. Né? Então isso é importante que a gente lembre que ali é um jogo de interesses. É mais fácil dizer que a chefia da Polícia Federal mandava escolher o Moro do que o inverso. Até porque das polícias brasileiras, a que tem menos controle, a mais ingovernável, é a Polícia Federal, que, aliás, é uma organização altamente dividida por dentro. É como se nós tivéssemos 3 organizações ali brigando entre si. A PF Profissão,
a PF instituição pública, republicana, e a PF organização. Então, são disputas de interesse e que o próprio chefe da Polícia Federal, para mandar, correto? Para mandar ali, ele tem que ser uma espécie de rainha da Inglaterra, porque cada superintendência da Polícia Federal é um Vaticano dentro de Roma. Nós não temos no Brasil dispositivos de governabilidade das organizações de força, da Polícia Federal ao Guarda Municipal da esquina. Né? Nós não temos mecanismos de blindagem político-partidária das organizações policiais e das apropriações privativas, o que abre para mandonismos corporativistas, tá certo? Então, a perspectiva de chantagens corporativistas sempre se colocou. Né? É preciso que a gente fique claro que a gente fala de uma autonomia, faz um discurso da independência, da autonomia. Aqui no Brasil, a espada se autogoverna, correto? E isso é um sério problema. Exercer governo sobre polícias é necessário para fazer política pública. Isso é diferente de manipulação político-partidária e de apropriação para fins particulares, não é mesmo? Então, se confunde aqui o que é independência político-partidária de uma independência na rotina, na atividade propriamente policial, que é a condição necessária para o exercício de qualquer forma de policiamento, seja ele de inteligência, seja na investigação, seja na patrulha, na pronta resposta, não é? Então, olha como esse imbróglio tem mais caroço nesse angu do que a gente quer ver. O Moro precisava cair para o alto. Ele não pode sair desidratando até a próxima eleição, porque a direita está sendo um candidato com verniz. É preciso deixar claro. E quanto mais tempo ele ficasse no cargo, mais a sua incompetência administrativa, técnica e política seria visível. Tá certo? Então, aqui no Brasil, para você se manter como uma figura de relevo, é preciso que você não exerça atividade alguma. Entendeu? Para você não precisar ter que prestar contas da sua incapacidade, da sua incompetência ou da sua má-fé. Né? Certo. Agora a gente vai à participação de Marilu Cabanhas. Jaqueline. Glauco e Jaqueline, prazer em falar com você. Jaqueline, quero repercutir contigo exatamente o próximo, né, presidente, o próximo diretor, aliás, da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, que é justamente o amigo do filho 02, né, do Jair Bolsonaro, inclusive que apareceu aí numa foto com a família do vereador. Ele é diretor-geral da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. O presidente Jair Bolsonaro, ele foi questionado no Facebook, inclusive, sobre essa proximidade, né, da família dele com o Ramagem. Ele respondeu: e daí, antes de conhecer meus filhos, eu conheci o Ramagem, por isso deve ser vetado? Devo escolher alguém amigo de quem? Né? Enfim, como é que você vê tanto o Ramagem na Polícia Federal quanto Jorge Oliveira também no Ministério da Justiça? Ele também tem, obviamente, ligações fortíssimas aí com o clã Bolsonaro. Olha, na verdade, é uma aposta que eu estou fazendo aqui, porque eu não tenho mais elementos que não seja o disse-me-disse, né, desse mundo familiesco, desse mundo de proximidade. Veja como a chamada lógica Bolsonaro, que eu tenho insistido, continua operando. O discurso dele, né, para explicar a queda do Moro, a saída do Moro, a mudança na PF, não teve nada de maluco, não teve nada de bobo. Ele estava falando exatamente para o público dele. Agora, né, a proximidade não só do possível ministro da Justiça, o Jair, o ministro da Justiça, que é um policial, etc. Tal, demonstra essa proximidade. Ele convive com as pessoas através do WhatsApp. Isso faz de todos nós íntimos, correto? O que torna o fake news não é a mentira em si para eles. Né? É quem mandou a mensagem que mandou mal, não é mesmo? Então, olha como, né, a lógica da credibilidade, da confiança direta, do discurso direto sem mediação, né, algo que dê o controle, algo que dê transparência, algo que dê credibilidade, segue funcionando. Mas voltando, olha, nós estamos falando de um mundo de capangas e de capachos. É disso que nós estamos falando. Né? Então, é evidente que tem um aparelhamento. E esse aparelhamento, essa ingerência, tem ocorrido em vários órgãos da República, não apenas na Polícia Federal. Porém, na Polícia Federal, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Para que o presidente brinque de fazer o que está fazendo, correto? É preciso que se tenha um mínimo de acordo com alguns setores da Polícia Federal, que, como eu disse, é dividido em grupelhos. Não existe a Polícia Federal com uma grande unidade que todo mundo bate cabeça para a chefia. Não é bem assim. Lá dentro nós temos sindicatos, nós temos visões concorrenciais e, como eu disse, vamos chamar assim, cada superintendência é um Vaticano dentro de Roma, ela é altamente independente. Então, qualquer chefe da Polícia Federal, para também se segurar,
né, tem que brincar de animador de auditório de festa, né, de festa infantil. Ele não tem muito poder para isso. Pode fechar a torneira aqui, abrir ali, mas ele vai ser sabotado por dentro, exatamente porque não temos mecanismos de governabilidade dos meios de força das espadas no Brasil. Não fizemos a repactuação federativa do poder de polícia no Brasil, que segue um cheque em branco, um mandato em aberto que cada um preenche com a convivência, conveniência e conivência. Ora, essas três coisas é um passo, são nomes bonitinhos para uma coisa que a gente chama de corrupção, que é desvio de função. Corrupção não é só o crime ali da esquina que alguém deu, alguém levou para fins particulares. É você apropriar, aparelhar instituições para propósitos pessoais e particulares. Então, essa clientelização da polícia, né, ou a serviço da polícia, está dado, está explícito, correto? E isso, evidentemente, atende a interesses internos da instituição. Né? Como eu falei, você tem uma instituição PF que briga com a organização PF e que briga com a profissão PF. Tá? Por isso não é tão difícil esse tipo de manobra. Por isso mesmo, o Moro nada mais era do que um porta-voz, né, de operações policiais, que a gente reduz a política de segurança e justiça a saldo operacional na esquina. Prendeu 3, binou 4, não é mesmo? Ora, quando a gente reduz isso a uma rotina de filme policial, há mesmo pouco a fazer, há pouco a controlar, há que aceitar. Então, nós temos blefe dos dois lados. Né? Tem gente gritando de que a polícia perdeu a autonomia, ao contrário. Isso é demonstração de autonomização predatória do poder de polícia, de um lado. E de outro, né, uma articulação, um acordo com setores do governo. Né? Não tenha dúvida. Porque a pergunta é, cadê os dispositivos de controle interno e de controle externo da Polícia Federal que a garantiria, de fato, com independência político-partidária? Até agora não se mostrou. Vamos ver se com essas mudanças os setores da polícia vão reagir, né, sabotando e resistindo a essa forma de aparelhamento ou não. Né? Como eu chamei a atenção, não sei se vocês sabem que o Fernando Henrique, quando estava no governo, que não é bobo nem nada, e sabia que não tinha mecanismos de governabilidade sobre os meios de força e não estava disposto a viver um golpe, ele teve 10 ministros da Justiça e 6 chefes de polícia. Ele politizou ao máximo, de maneira a não deixar ninguém esquentando cadeira, ok? Collor herdou Romeu Thumann na chefia da Polícia Federal e pouco tempo depois ele sofreu um impeachment. A Dilma, sem dinheiro para gastar, apostou numa institucionalidade da polícia, numa polícia republicana. Manteve um único chefe de polícia durante a Lava Jato, né, durante todo o seu mandato, e também sofreu um impeachment. Olha que interessante. Então, a tomada de decisão política, se você não tem ferramentas de governo, você tem que fazer a dança das cadeiras. Né? Porque quem tem voto, gostando a gente ou não, é quem decide a política. Nesse caso, né, a decisão tem a ver com manobrar, né, manobrar investigações, processos que estão rolando por aí, né, que podem, digamos assim, afetar, chegar perto da família. A família é um caso de família suspeito. Né? Mas eu não diria que a presidência da República seria tão simplória assim, vou lá tirar porque está chegando perto do meu menino aqui na rachadinha, na milícia, vou lá tirar porque está chegando perto, né, dos casos de fake news e gabinete do ódio. Até porque a presidência da República dispõe de um conjunto de ferramentas capazes de secar por dentro a Polícia Federal, se assim ela quiser. Correto? Né? Como de qualquer outro órgão da estrutura federal. Né? Isso quer dizer que tem um jogo aí que também está atendendo a interesses internos da polícia. Correto? Olha quem está indo para a Polícia Federal. Alguém que supostamente está lidando com a inteligência. Olha, a inteligência subordinada, né, ao Gabinete de Segurança Institucional, portanto, né, ao Gagá Heleno. Né? O presidente reivindica, não um trabalho de inteligência profissional de polícia, que, aliás, a doutrina de inteligência de polícia é recente no Brasil. O que nós tínhamos é central de fofoca e central de binagem, que é como funciona isso desde 2000, né, para cá. Então, para que isso? Quer dizer, o nível decisório dele, né, não é para ele ficar sabendo quem beijou na boca de quem traiu quem, como se nós estivéssemos num programa da Record. Né? O que ele tem interesse em saber que ele precisa receber relatórios diários? Ele é o presidente da República. Ele tem ministros para gerir. A rotina de investigação é enfadonha, chata e não traz grandes novidades para todo dia você ter que ler papeleira. É óbvio que isso é um discurso para fora.
Né? Aqui a inteligência está a serviço do quê? Qual a transparência dela? Qual a accountability e o controle dela? Aqui, quando a pessoa não quer dizer o que ela faz, quando a gente não quer dar transparência aos processos, à dinâmica persecutória e policial, a gente diz que está trabalhando com inteligência. Ou quando a gente também não sabe o que fazer. Né? Então a inteligência vira esse lugar obscuro, né, que ninguém sabe direito, mas parece um negócio sério, parece uma coisa que a gente viu no filme, na televisão, no cinema. Não é? Inteligência é uma dimensão substantiva necessária, né, no ciclo do trabalho policial. Mas não é isso aí. Então, o que dá a impressão é que se trata assim, olha, eu preciso ter instrumentos contra os outros. Quer dizer, é uma central de fofocas da revista Amiga. Então, nós estamos deslocando, né, foi isso que o presidente fez, tirou um fulano que supostamente trabalhava na agência de inteligência, que é delegado, né, requisito esse que foi colocado pela Dilma, que antes todo mundo podia brincar de ser chefe da Polícia Federal, para ir lá. Brincar do quê? De binagem? Né? Brincar de caça às bruxas? Do que estamos falando? É muito sério, porque não há nenhuma regulamentação sobre a inteligência policial no Brasil. Qual é a doutrina? Você conhece? Porque eu conheço a doutrina de inteligência da polícia na Inglaterra, né? Em outros países. E aqui no Brasil? É de boca. Portanto, é um vale tudo, é um cheque em branco, é uma procuração em aberto. Conivência, convivência e conveniência. É disso que estamos falando. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Não pelas escolhas que ele fez, mas pela forma como fez a escolha e a razão de ser dessas escolhas que está por trás. Tá certo, Jaqueline. De minha parte, muito obrigada. Te passo para o Glauco. Um forte abraço para você. Para você também. Obrigada pela pergunta. Jaqueline, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e a gente volta a conversar. Até a próxima. A próxima. Vamos observar, porque agora o mundo, né, o mundo do Ministério da Justiça e da Polícia está sob interrogação, correto? E eu chamo a atenção dos seus ouvintes de que a gente não para uma investigação só impedindo que ela aconteça, a gente para reduzindo recursos, a gente para criando obstáculos burocráticos, da mesma maneira como está sendo feito com a renda emergencial. Né? Não temos dinheiro agora, tem mais uma burocracia. A melhor maneira de ocultar decisões espúrias é pôr na conta do sistema, é pôr na conta da burocracia. Tem sempre uma dificuldade burocrática, tem sempre uma limitação que a gente vai vencer. E é dessa maneira que nós vamos sendo expostos a esses riscos, né? Dessa governabilidade do susto, dessa governabilidade da exceção, que nos faz todo dia experimentar cada vez mais incerteza. Fechando, uma coisa importante que eu queria dizer é que uma pandemia, uma guerra, um desastre natural é uma oportunidade de mostrar que se tem um Estado forte e um governo capaz de atuar. Mas não é dessa maneira que está sendo feito. Então é preciso que a gente preste atenção. Muito obrigada. A gente que agradece. Conversamos aqui com a cientista política, antropóloga, especialista em segurança pública da Universidade Federal Fluminense, Jaqueline Muniz. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.